Salve galera, professor Evandro na área, tudo bem com vocês? Ufa, chegamos ao fim aí da nossa relação de verbinhos dinâmicos e seus respectivos empregos com relação à regência e os pronomes o, a e lhe. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo. É um conteúdo para alguns concursos sensível, porque tem concurso que sempre pede esse emprego de o, a e lhe. Para outros, nem tanto, mas o conhecimento aqui vai ajudá-lo a entender, talvez, um contexto um pouco maior. Bom, antes de mais nada, para a gente prosseguir, vamos fazer aquele acordo maroto aí. Coloca um joinha aí pra gente, inscreva-se no canal, ative o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse. Combinado? Moçada, vamos deixar de delongas então e vamos lá para o nosso último verbinho dinâmico. Vem comigo! Mas antes de mais nada, aquela vinhetinha marota como sempre. Salve galera, belezinha? Tamo de volta aí, agora para o nosso último verbinho dinâmico. Preferir é sempre VTD quando você tem um elemento só, ou preferir é VTDI. Então aqui já cai o conceito do verbo transitivo direto e indireto, aquele que precisa de dois objetos. E por que ele é um verbo dinâmico? Porque todo mundo utiliza esse verbo no dia a dia, ou seja, na fala, de forma incorreta. Todo mundo fala, prefiro isso do que aquilo. É uma forma incorreta. Prefiro isso mais do que aquilo. É uma forma mais incorreta ainda. E qual é a forma correta? Quando tratar o verbo preferir como VTDI. É sempre prefiro algo, então é o objeto direto, a isso. Então esse a isso é o objeto indireto. Por que ele é para nós na relação dinâmica? Porque quando eu utilizá-lo, tenho que usá-lo de maneira correta. E além disso, na parte indireta dele tem quem? A presença da preposição a. E aí você já se liga. Pode ser que ocorra uma crase, caso esse nome seja feminino, caso tenha a presença do artigo ali para ele. Beleza, moçada? Tranquilidade? E da outra forma, a forma simples, VTD, sem mistério. Por isso, essa será uma dica dinâmica rápida para vocês. Tá na tela aí. Vamos ver o exemplo. O que ele fala aí, ó? Eu prefiro matemática à geografia. Aqui eu faço uma ressalva, porque talvez você esteja se perguntando, quem vai à geografia, volta da geografia. Por que aqui, então, não usou a crase? Não foi usada a crase aqui, porque nós chamamos isso de paralelismo gramatical. Observe que a palavra matemática não foi utilizada com artigo. Eu não estou dizendo assim, ó, eu prefiro a matemática. Porque se eu dissesse assim, eu prefiro a matemática, aí sim, a craseado agora, geografia. Deu para perceber? Como eu não usei o artigo diante da palavra matemática, que é seu objeto direto, eu não posso usar o artigo para a parte indireta, que é o seu objeto indireto. Por isso a crase aqui não foi usada. Isso é paralelismo gramatical, ou uma das formas do paralelismo gramatical e que cai bastante em prova, beleza, moçada? Então aqui ficaria corretamente sem crase. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esse verbo não tem problema algum com relação aos pronomes. Então ficaria assim, ó. O verbo preferir nesse contexto foi tratado como VTDI, onde nós observamos que matemática serve para nós como nosso objeto direto e a geografia representa para nós como nosso objeto que indireto, lembrando que esse a é uma preposição. Então, como é que essa oração ficaria escrita para a gente? Ficaria assim, ó. Eu prefiro matemática. Então, se eu prefiro matemática, eu prefiro a. Beleza? E aí depois vem o que sobrou. A geografia. Poderia ser eu prefiro a geografia? Maravilha, poderia ser assim. A outra forma é uma forma que eu vou fazer uma construção aqui, vai ficar um pouco estranha, mas é assim mesmo, acredite. E depois eu vou te mostrar o que poderia acontecer. Vai ficar assim, ó. Eu prefiro, né? Então, veja, eu prefiro... Agora eu quero representar a parte indireta. Então, eu vou colocar aqui propositalmente antes do verbo para te dar um contexto melhor. Então, vai ficar assim, ó. Eu lhe prefiro
E aí você já se ligou, né? Porque se eu usei o lhe aqui, ó, eu estou me referindo a quem? A parte indireta. E o que é que sobrou pra gente? Sobrou pra gente matemática. Então, é uma frase que ficou com um contexto estranho pela construção dela, a gente não usaria isso na prática, mas se eu fosse representar, seria assim: eu lhe prefiro matemática, ou seja, eu prefiro matemática à geografia. Tá vendo que o lhe lá é representado pela geografia. Agora, o que pode acontecer aqui, e isso é muito estranho, mas pode acontecer, é dizer assim, ó, se eu fosse falar de a geografia, seria o objeto indireto, seria o lhe. Se eu fosse falar de matemática, seria o objeto direto, seria o a. E a fusão, então, do lhe com o a ficaria assim, ó. Eu, lha... É o quê? Prefiro? Olha agora como isso soa estranho. Caracas. Porra! Porque o que é esse lha? Esse lha nada mais é do que o a, que é a parte direta, mais o lhe, que é a parte indireta. Levando isso para o que nós vimos na frase, o a é matemática e o lhe é a geografia, com aquela preposição que nós já discutimos. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vamos por exemplo de baixo agora. Eu prefiro matemática para estudar. Agora é um conceito bem simples, né? A gente está olhando aqui o verbo preferir com um único elemento, vai ser tratado como VTD, e matemática aqui para a gente vai funcionar como nosso objeto que? Direto. E agora, como nosso objeto direto, nós já fizemos aquele acordo maroto entre o, a e lhe. Quem é que poderá representar esse objeto direto? Quem poderá representar esse objeto direto está aqui. No nosso caso vai ficar eu, a, prefiro para estudar. Ou seja, eu prefiro matemática para estudar. Ok, moçada? Tranquilidade? E aqui eu poderia criar aqui a ideia da voz passiva? Poderia. Matemática é preferida por mim. Assim ficaria a voz passiva desse contexto. Aí, pensando nisso, como é que você faria uma voz passiva, né? Como é que você faria uma voz passiva com o exemplo de cima? Tá? Caso fique muito complicado, troque matemática por uma matéria de nome masculino, tá bom? Português, por exemplo, ó, eu prefiro português à geografia, ok? Se você fosse olhar nesse contexto, como que ficaria uma voz passiva? Coloca aí nos comentários para ver se vocês vão acertar e se vocês entenderam essa transposição de voz ativa para a voz passiva, agora com um verbo que tem 2 núcleos, beleza, moçada? Tranquilidade? Eu me despeço de vocês, então, agradecido pela presença e companhia de vocês até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Salve, salve, galera. Professor Evandro, agora, para se despedir de vocês, agradecido aí pela presença até o momento, assistindo a esses vídeos. Olha a dica dinâmica aí de novo, agora vai ser sempre assim, né? É mesmo, é? Mas, usando aí o português corretamente, obrigado pela presença de vocês, por estarem aqui até esse momento. Eu só tenho que agradecer. Espero que esse conteúdo os esteja ajudando de uma maneira aí que possa resolver os seus problemas em relação ao concurso que você vai fazer. E claro, né? Coloca nos comentários aí o que é que você está achando e se isso te ajudou e o que eu posso melhorar para cada vez mais trazer um conteúdo interessante aqui para vocês. Bom, moçada? E claro, né? Se você está gostando desse conteúdo, coloca aquele joinha maroto aí, inscreva-se no canal, ative o sininho aí abaixo para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pela companhia e até a próxima, se Deus quiser. Vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, fiquem com Deus.